O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, terça-feira, dia 10 de fevereiro, nós refletimos sobre um Evangelho que pode mudar a forma como você enxerga a sua fé. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei das noites em que você deitou cansado, tão cansado, mas não conseguiu dormir porque o peso no coração era maior que o cansaço do corpo. Eu sei dos dias em que você acordou e fingiu que estava bem, colocou um sorriso no rosto, mas por dentro você estava gritando por socorro. Eu sei das vezes em que você tentou orar, mas as palavras não saíam, ou quando saíam, pareciam bater no teto e voltar. Eu sei do medo que você carrega de tentar mais uma vez e não dar certo, de acreditar de novo e se decepcionar de novo. Eu sei da solidão que você sente mesmo cercado de gente, daquela sensação de estar sempre fora do lugar. Se esse é o seu sentimento, se alguma dessas palavras tocou em você, este Evangelho não veio por acaso. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Você ouviu isso? Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Sabe o que isso significa para você hoje? Significa que quando você diz, eu não consigo mais, Jesus diz, eu vim. Quando você diz, eu estou sozinho nessa, Jesus diz, eu cheguei. Quando você diz, ninguém me vê, Jesus diz, eu te reconheço antes mesmo de você me procurar. Esse povo em Genezaré não esperou Jesus montar um esquema perfeito, não esperou ter as palavras certas para dizer, não esperou estar apresentável. Eles simplesmente correram carregando suas camas, suas dores, sua vergonha. E Jesus não fez uma triagem, não perguntou quem merecia, não fez fila de prioridade. Todos quantos o tocavam ficavam curados, todos. E é aqui que a gente precisa parar e entender uma coisa muito importante sobre Deus. Sabe aquele Deus que você imagina aí no alto, fazendo as contas dos seus erros, esperando você acertar tudo para poder te abençoar? Esse Deus não existe. O Deus verdadeiro, o Deus de Jesus, não está fazendo contabilidade da sua vida. Ele não está anotando quantas vezes você falhou, quantas vezes você prometeu e não cumpriu, quantas vezes você disse, dessa vez vai ser diferente e não foi. Deus não é um gerente cobrando resultado. Deus não é um juiz esperando você errar para te condenar. Deus não é aquele que fica lá em cima de braços cruzados, esperando você se virar sozinho. O Deus de Jesus é o Deus que desembarca em Genezaré, o Deus que desce, o Deus que vem para o meio da confusão, para o meio da dor, para o meio do desespero. E sabe o que Ele faz? Ele deixa que todo mundo toque, todo mundo. Não importa quanto tempo você ficou longe, não importa quantas vezes você prometeu mudar e não mudou, não importa o tamanho da sua bagunça, Jesus desembarca na sua Genezaré e diz, pode me tocar. Quantas vezes você já se perguntou se Deus ainda te quer perto depois de tudo que você fez? Quantas vezes você já pensou, eu já decepcionei Deus, tantas vezes que Ele deve estar cansado de mim? Quantas vezes você já tentou se arrumar todo, consertar tudo, limpar tudo, para só depois se aproximar de Deus, como se você precisasse estar apresentável para chegar perto dEle? Mas olha o que esse Evangelho diz, olha com atenção. As pessoas chegavam com os doentes nas camas, gente que não conseguia nem andar, que não tinha força nem para se levantar, gente que precisava ser carregada por outras pessoas, e Jesus curava. Ele não disse, volta quando você conseguir andar sozinho.
Ele não disse, vai se arrumar primeiro. Ele não disse, você está muito bagunçado, volta outro dia. Não, Ele curava ali mesmo, do jeito que chegavam. E isso me faz pensar em tanta gente que deixa de se aproximar de Deus porque acha que precisa estar bem primeiro. Quando eu parar de brigar com meu marido, aí eu volto para a igreja. Quando eu conseguir controlar minha raiva, aí eu vou procurar Deus. Quando eu me livrar desse vício, aí eu vou orar. Não, meu irmão, minha irmã, é justamente na bagunça que você precisa chegar. É justamente quebrado que você precisa se aproximar. Porque Jesus não cura quem está bem. Jesus cura quem precisa. Ficar quando você não tem mais forças. Ficar quando você não consegue nem se mexer. Ficar quando todo mundo já te abandonou. Ficar quando você mesmo já desistiu de você. Ficar quando a vergonha grita mais alto que a esperança. Ficar quando o medo paralisa. Ficar quando a culpa pesa. Ficar, simplesmente ficar, porque a presença de Jesus não exige que você esteja de pé, exige só que você deixe Ele chegar perto, exige só que você não feche a porta, exige só que você diga, entra Jesus, mesmo que eu não esteja pronto. Agora, antes de continuar, eu quero fazer um convite para você. Se você está assistindo esse vídeo, ative o sino das notificações aqui do canal. Acompanhe diariamente o Evangelho comigo, porque ninguém deveria atravessar fevereiro sozinho, ninguém deveria carregar seus medos e seus cansaços sem uma palavra de esperança todo dia. E eu quero que você faça uma coisa, deixe aqui nos comentários o seu nome e uma intenção de oração, pode ser uma palavra só, não precisa contar a história toda. Perdão, recomeço, luz, paz, coragem, cura, trabalho, família. Deixa aqui, porque eu vou orar por cada nome, por cada intenção. E mais importante, Deus vai ver. Deus está vendo agora. Deixa eu te contar uma história. Tem uma senhora que me escreve toda semana, o nome dela é Lourdes. Ela tem 68 anos, viúva, mora em Belo Horizonte, bairro Santa Efigênia. A Lourdes me contou que quando o marido dela morreu, há 4 anos, ela entrou num buraco tão fundo que pensou que nunca mais ia sair. O Antônio, marido dela, morreu de câncer. Foram 6 meses de luta, de hospital, de esperança e desespero, até que ele partiu. Ela disse assim, e eu nunca vou esquecer essas palavras: Padre, eu acordava todo dia sem motivo para levantar da cama. Minhas filhas moravam longe, uma em São Paulo, outra em Brasília. E eu estava sozinha naquela casa cheia de lembrança. A cadeira onde o Antônio sentava para tomar café continuava ali. A escova de dente dele eu não conseguia jogar fora. E o silêncio, Padre, o silêncio era tão alto que eu tinha medo. Tinha medo de enlouquecer, tinha medo de não aguentar. Tinha medo de acordar um dia e não ter mais vontade de acordar. Sabe o que a Lourdes fez? Ela começou a assistir Evangelho todo dia aqui no canal, todo dia. Às 7 da manhã, ela sentava na sala, pegava o celular que a filha ensinou ela a usar e assistia. Ela disse que nos primeiros dias ela nem prestava muita atenção. Ligava só para ouvir uma voz, para sentir que tinha alguém falando com ela, mesmo que fosse pelo celular. Mas com o tempo, ela começou a escutar de verdade. Começou a repetir as orações, começou a escrever nos comentários, tímida no começo, só o nome, Lourdes. Depois começou a escrever as intenções, força, paz, saudade. E sabe o que ela me disse que me marcou profundamente? Padre, eu não tive nenhum milagre espetacular, eu não vi Jesus aparecer na minha sala, eu não tive uma visão, não tive uma revelação, mas eu tive força para levantar. Todo dia, quando eu achava que não ia conseguir mais um dia, eu tinha força para mais um dia. E isso, Padre, isso foi Jesus me tocando. Isso foi a cura que eu precisava. Não foi a volta do Antônio, não foi o fim da solidão, foi a força para continuar mesmo com a solidão, mesmo com a saudade.
Hoje, a Lourdes faz trabalho voluntário numa creche perto da casa dela. Ela cuida de crianças, de mães que trabalham o dia todo. E ela me disse: padre, eu descobri que Deus me curou me dando um motivo para levantar. Aquelas crianças precisam de mim. E eu, sem saber, também precisava delas. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de força para acordar, falou de sentido onde parecia não ter mais sentido, falou de Jesus presente não no extraordinário, mas no ordinário da vida. E às vezes é exatamente isso que a gente precisa entender. A cura de Deus nem sempre é barulhenta, nem sempre é instantânea, nem sempre é do jeito que a gente imaginou, mas ela sempre vem. Ela vem na forma de uma força que você não sabe de onde veio, vem na forma de uma paz no meio do caos, vem na forma de um dia a mais, de um fôlego a mais, de um sorriso a mais, de um motivo a mais para continuar. Agora repara bem no que o Evangelho diz. Levavam os doentes para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. Não diz que Jesus ia até eles. O povo é que corria atrás. E aí você pode pensar: mas padre, eu já corri tanto atrás de Deus e nada aconteceu. Será mesmo? Ou será que você está esperando um tipo de cura que Deus não prometeu dar? Deus não prometeu que você nunca mais ia sofrer. O que Deus prometeu foi que Ele ia estar com você. E às vezes, a cura que Deus dá não é tirar o problema, é te dar força para atravessar o problema. Repare bem, não diz que Jesus curou só os que tinham fé perfeita. Diz que curou todos quantos o tocavam. Todos. Tocar é um gesto simples. Não precisa ser teólogo, não precisa saber versículos decorados. Só precisa estender a mão e dizer: Jesus, eu estou aqui, estou quebrado, mas eu vim, deixa eu te tocar. E sabe o que mais esse Evangelho nos ensina? Que receber é tão importante quanto pedir. Receber é vulnerabilidade, dizer eu preciso de ajuda. É deixar Deus ser Deus na sua vida. O povo de Genezaré não pediu para Jesus fazer grandes discursos. Eles pediram para tocar nele, para sentir que ele era real, para ter a certeza de que Deus não era uma ideia distante, mas uma presença perto. E eu preciso dizer isso para você hoje. Deus quer ser tocado por você. Não importa há quanto tempo você não ora, Deus continua ali, esperando você tocar nele, porque o começo não vem de você, o começo vem de Deus. Não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. Você não se cura por merecimento, você recebe, você acolhe, você deixa Deus fazer em você o que você não consegue fazer sozinho. Deus não se cansa de recomeçar com você. Toda manhã é um novo começo. E você começa quebrado mesmo, ferido mesmo, porque quem vai te curar não é você, é Jesus. E aí vem aquela parte do Evangelho que é ouro puro, que é tesouro escondido, e todos quantos o tocavam ficavam curados. Todos, não alguns, não os mais merecedores, não os mais santos, não os que oravam mais, não os que davam mais dízimo, todos. Graça sobre graça. É isso que João, o evangelista, fala no prólogo do seu evangelho. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Graça sobre graça significa que Deus não dá com conta-gotas. Ele não divide a bênção em parcelas. Ele não faz você pagar para receber. Ele não diz, por hoje chega, volta amanhã. Deus derrama, Deus inunda, Deus transborda. É graça sobre graça, é bênção sobre bênção, é misericórdia sobre misericórdia. E talvez você precise parar agora, parar mesmo, respirar fundo e olhar para trás. Olhar para os últimos meses, para o último ano, para o último período da sua vida e perguntar: será que você não recebeu graça e nem percebeu? Será que você não foi sustentado por uma força que você nem sabia de onde vinha? Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu.
forças para acordar quando a vontade era ficar na cama para sempre, forças para sorrir quando a vontade era chorar, forças para perdoar quando a vontade era guardar mágoa e alimentar a raiva, forças para continuar quando tudo dizia para você desistir, forças para levantar quando todo mundo achava que você ia cair. A graça de Deus não é sempre barulhenta, não é sempre esses testemunhos espetaculares que a gente vê por aí, de cura instantânea, de milagre escandaloso. Às vezes a graça de Deus é silenciosa, às vezes ela é discreta, às vezes ela é tão sutil que você nem percebe que está ali, mas ela sempre sustenta, ela sempre segura, ela sempre está ali te carregando quando você nem percebe que está sendo carregado. Quantas vezes você chegou no fim do dia e pensou: como é que eu consegui passar por esse dia? Quantas vezes você atravessou uma semana impossível e no fim olhou para trás e nem sabia como tinha sobrevivido? Isso é graça, isso é Deus te sustentando. Não foi força sua, não foi sua capacidade, não foi porque você é forte ou corajoso, foi porque Deus derramou graça sobre você e você nem percebeu. Foi porque Jesus desembarcou na sua Genezaré, tocou em você e você continuou, mesmo quando achava que não ia conseguir. E olha que coisa bonita, o Evangelho não diz que as pessoas precisavam explicar para Jesus qual era a doença, não diz que elas precisavam convencer Jesus a curá-las, não diz que elas precisavam prometer que iam mudar de vida depois, elas só tocavam e eram curadas. Simples assim, porque a graça de Deus não depende de você, depende só de Deus. E Deus é generoso, Deus é abundante, Deus é esse que dá graça sobre graça sobre graça. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples, tão simples que pode parecer insignificante, mas que é poderoso. Não pense em 2026 como um grande projeto, como se você tivesse que conquistar o mundo ou consertar tudo que está quebrado. Não pense que você precisa ter um plano de 5 anos, metas audaciosas, resoluções impossíveis. Pense em hoje, só em hoje, em agora, neste exato momento que você está me ouvindo. E agora, neste exato momento, faz uma oração simples comigo. Pode ser em voz alta, pode ser em silêncio, pode ser só no coração. Não tem jeito errado, não tem fórmula, não tem regra, só precisa ser verdadeiro. Diz assim comigo: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra no meu recomeço, entra nas minhas noites sem dormir, entra nas minhas manhãs sem vontade de levantar, entra nos meus relacionamentos quebrados, entra nos meus sonhos que viraram pesadelo, entra na minha conta bancária vazia, entra na minha saúde frágil, entra no meu coração machucado. Eu não tenho palavras bonitas, eu não tenho promessas grandes, eu não tenho nada para te oferecer além do que eu sou agora, quebrado, cansado, confuso, mas eu tenho esse momento e eu te dou esse momento, eu te dou esse respiro, esse segundo, essa tentativa. Entra, Senhor, porque eu não aguento mais carregar tudo sozinho. Isso já é oração, isso já é fé. Não precisa ser longo, não precisa ser eloquente, não precisa ter palavras difíceis ou teologia profunda, precisa só ser verdadeiro, precisa só vir do fundo do coração, desse lugar onde mora a dor que você não conta para ninguém. E quem está aqui nos comentários, quem vai escrever o nome e a intenção daqui a pouco, Deus vê, Deus está vendo agora, Deus conhece o nome que você vai escrever antes de você escrever. Deus sabe a dor por trás daquela palavra cura, Deus sabe o desespero por trás daquela palavra emprego, Deus sabe a solidão por trás daquela palavra família. E quem está calado, com vergonha de escrever, com medo de se expor, com medo de que alguém descubra a sua fragilidade, Deus também vê, porque Deus não precisa de publicidade,
Ele não precisa que você anuncie sua dor para todo mundo. Ele vê o coração, Ele vê a dor que você esconde, Ele vê o grito que você sufoca, Ele vê a lágrima que você engole, Ele vê tudo e Ele vem. Assim como vem em Genezaré, assim como vem todo dia, todo momento, para todo aquele que o procura. Então escuta isso com muita atenção. Não se cobre tanto, você fez o que pôde com as forças que tinha. E se teve dia que você não fez nada, tudo bem. Se teve dia que você só sobreviveu, tudo bem. Teve dia que Jesus também descansou, também se afastou da multidão. Se Jesus precisou descansar, por que você acha que precisa ser mais forte que Jesus? O que importa é que você está aqui hoje, está vivo, está respirando, e enquanto tem vida tem recomeço, enquanto tem fôlego tem esperança. O Evangelho de hoje nos lembra que Deus não espera você estar pronto. Ele chega, desembarca na sua Genezaré, no meio do seu caos, e se deixa tocar. E quando você toca nele, mesmo com o último fio de fé que sobrou, você é curado. Pode não ser a cura que você imaginou, pode não ser no tempo que esperava, mas você é curado, porque a cura de Deus é para a alma, para a esperança, para a vida. Agora eu quero que você deixe aqui embaixo, nos comentários, o seu nome e uma intenção de oração para o restante de fevereiro. Uma palavra: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, cura, perdão, recomeço. Essa comunidade que se forma aqui é sagrada, é uma família que caminha junta, que ora um pelo outro, que acredita um pelo outro quando a própria pessoa já não consegue acreditar. E eu vou ler, vou orar, vou levar cada nome para diante do sacrário, e Deus vai agir. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã tem evangelho novo, palavra nova, esperança nova, porque Deus não se cansa de recomeçar com a gente. Ele não desiste, Ele não se cansa de desembarcar na nossa Genezaré e dizer: pode me tocar, eu vim para você. E lembra, você não está sozinho, nós estamos aqui caminhando junto, e Deus está aí esperando você tocar nele. Deus desembarcou na sua vida, agora é só estender a mão. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera sempre, com graça sobre graça, com amor sem medida. Que Deus te abençoe, e que você sinta de verdade que não está sozinho.